Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, que a bondosa presença do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, agora mesmo, não é? Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor possa estar alcançando a sua vida em bênçãos, misericórdias, em o nome de Jesus, não é verdade? Vamos chegando por aí, sejam muito bem-vindos. Silas Marques, Fernando, muito bom dia. Dercy, Alexandro, Aline, Juliane, minha mãe, minha família lá em Baiti. Quero saudar a todos vocês hoje com a paz do Senhor. Bom dia, que a presença do Senhor seja sobre nós, para mais uma etapa, mais um dia, para vencermos mais uma etapa no nome de Jesus, não é verdade? Estamos aí nessa caminhada falando a respeito de Apocalipse. E interessante como nos últimos dias, agora o ano inteiro, ouvimos falar de pandemia e número de pandemia e tanta coisa assustadora. Se tudo isso é verdade mesmo, só Deus sabe, não é? Existe tantas situações que às vezes nós ficamos preocupados, porque às vezes há uma manipulação, não é? Na mídia, na informação, né? Com relação a dados, com relação ao que é verídico e o que não é. E agora estamos quase transicionando 2020 para 2021 e nos parece que o esboço de 2021 já está começando. Né? Qual que é a fala da televisão, dos noticiários? A fala é um só, não é a questão da vacina, agora o Supremo Tribunal, né? Penso eu que de uma forma assim bastante prematura, né? Decretando que é obrigatório, todo brasileiro tem que tomar a vacina. Então assim, queridos, nós queremos vencer esse Covid, nós queremos realmente entender um pouquinho mais disso que está acontecendo, queremos, mas a grande realidade é que nós precisamos ouvir o Espírito Santo, buscar do Espírito Santo, porque tem tanta coisa acontecendo e às vezes as pessoas não se apercebem de que todas essas coisas que estão acontecendo, elas são mister que aconteçam, elas são mister, não é que Deus deseja o mal das pessoas, mas é mister que aconteçam algumas coisas, para que se cumpra a proposta do Senhor, se cumpra, né, o propósito do Senhor. E hoje nós vamos então continuar falando de Apocalipse, porque em Apocalipse nós aprendemos a olhar para frente, a olhar para o futuro daquilo que está preparado para nós. Nós olhamos no Apocalipse e entendemos tanto o que passou, o que temos que viver, e temos, ao abrir dos olhos espirituais, nós temos o entendimento do que está, por vir nas nossas vidas. Então é muito importante aprendermos a respeito da revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse são as revelações de Jesus Cristo à sua igreja. Bom dia, shalom ao coração de cada um, paz ao coração de cada um seja nesse dia, não é? E ao decorrer de toda a semana, lembrando que essa semana é semana de Natal, e semana de Natal nós não comemoramos só compra, só festa, só comilância. Essa semana nós comemoramos o nascimento da promessa, o nascimento do menino Jesus, o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Eu queria que essa semana você tirasse momentos para orar com a sua família e declarar: Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Aproveite para declarar, aproveite para crer que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Aproveite para celebrar isso no nome de Jesus, amém? E principalmente no dia 25, junto com a família, celebre ao Senhor isso, porque essa semana comemoramos o Natal, o nascimento da promessa, o nascimento daquele que nasceria de uma mulher para esmagar a cabeça de Satanás. Vamos celebrar isso com muita alegria no nosso coração. Capítulo de número 12 de Apocalipse. Todos vocês que estão chegando, Guara,
tanta gente boa chegando aí. Eu queria, Dani, Miriam, pessoal que foi chegando por aí também, queria que você compartilhasse, antes de qualquer coisa, compartilha, por favor, compartilhe essa live aí para que outras pessoas possam navegar também com os olhos bastante críticos com relação ao Apocalipse. A palavra do Senhor vai falar em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida como sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E apareceu uma grande, maravilhosa maravilha no céu, uma mulher vestida de sol. Quer dizer, a beleza dessa mulher é estonteante, a beleza dessa mulher é maravilhosa. E essa mulher está como que a lua debaixo dos seus pés. Aqui nós conseguimos entender uma coisa, de que a mulher representa quem? Naturalmente a mulher representa a igreja do Senhor, a igreja a qual o Senhor fala de que vai casar, de que ele é o noivo, de que a igreja é a noiva. Então aqui está falando de um texto concernente à igreja do Senhor, a igreja que ela virá em glória. Aqui está falando no período em que a igreja virá com o Senhor em glória, resplandecendo a glória do Senhor, e debaixo dos seus pés como que a lua. O que representa isso, pastor? A lua debaixo dos pés da mulher, representada aí pela igreja. Significa que a lua, como ela não tem, sabe, luz própria, ela reflete a luz do sol. Assim é a igreja, a nossa luz, a glória que emana da igreja não é nossa, mas ela emana, sabe, da glória do Senhor. A luz da igreja, ela emana segundo a vontade do Senhor. Assim como a igreja emana o poder, sabe, do Senhor, porque é o poder que está sobre ela, sobre a igreja, da mesma forma essa mulher está, sabe, com a lua debaixo dos seus pés, ela está refletindo a luz do sol, e assim nós refletimos a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, entenda isso, vá fechando a coxa de retalhos. Eu digo que o Apocalipse são inúmeras profecias do que hão de acontecer, e você há de convir comigo que existe muitos eventos para acontecer, muitos eventos mesmo, sabe, para acontecer. E o detalhe de tudo isso está nas mãos do Senhor. Deus coordena tudo, Deus estabelece tudo, sabe, para que possa ser feito segundo a vontade do Senhor. E aí o texto continua dizendo assim: e os seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Apareceu outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sendo coroas sobre suas cabeças, e a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos, a terça parte das estrelas, que representam os anjos decaídos, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho, e assim o que nascer. Muito bem, aqui eu quero que você entenda o seguinte: daqui para frente nós vamos começar uma outra fase do Apocalipse. Do versículo 1, capítulo 1, até agora, no início do capítulo 12, nós vamos ver que o Apocalipse ele vai mostrar as igrejas da Ásia, ele vai mostrar, sabe, o relacionamento do Senhor com a igreja, vai mostrar as profecias, e ele vai encorajar a igreja. Mas no capítulo 12 a seguir, ele vai, sabe, mostrar aí
um grande conflito entre Deus e o dragão. Aqui nós vamos ver, a partir do capítulo 12, a menção do tipo dragão. O que representa o dragão? O dragão, que na cultura da chinesa é como um ídolo deles lá. Todo mundo costuma ter um dragãozinho em casa, ou seja, entre aspas, costuma ter um demoninho em casa, entre aspas, né? O que eu quero dizer para você, dragão simboliza Satanás. Então a simbologia do dragão não é boa para nós, igreja, que somos perseguidos pelo dragão. Uma outra figura que vai aparecer é a figura do anticristo. A figura do anticristo é a figura daquele que virá como que em nome do Senhor, mas ele virá como impostor. E ele virá para dominar a terra durante 7 anos, 3 anos de paz, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de extrema perseguição. E nós vamos ver essa figura aí do anticristo. O que é o anticristo? Nada mais do que alguém que vem antes do Cristo. Ele é anticristo, ele é um impostor, ou seja, Satanás, ele não tem o direito e nem a possibilidade de salvar as nossas vidas, mas ele vem para tentar enganar alguns, e às vezes consegue enganar a muitos. Então o anticristo é a figura daquele que vem antes de Cristo, aquele que vem, sabe, para fazer o seu instalação do seu governo único. A segunda figura é a figura do dragão, que simboliza o próprio Satanás. A terceira figura, que nós vamos ver bastante daqui para frente, é a figura da besta, Então, assim, é necessário que você entenda que essa figura da besta é um sistema, é um governo, não é? Às vezes a pessoa fica esperando necessariamente aparecer ali, ou seja, 2 bestas, 2 animais, e aí tem gente que fica fazendo a imagem desses bichos aí na sua cabeça, do tipo, ele é grande, ele tem chifre, ele tem rabo. Na realidade são demônios, e são muito fortes. Quando eu digo das bestas, são atuações no sistema manipulado por Satanás. As 2 bestas são grandes sistemas, né, que são aí governados por Satanás. Então é muito importante nós analisarmos isso. Aqui no início da palavra que eu li para você, vai falar a respeito, no versículo 3, e apareceu outro trono no céu, e eis que um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as cabeças, e a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. Esse texto aqui está se reportando ao grande conflito que teve no céu. No versículo de número 7, 8, 9, você vai ver do grande conflito que houve no céu. Ou seja, Miguel e os anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Porque Miguel precisou expulsar o dragão, ou a antiga serpente, ou a Satanás, precisou expulsar do céu, porque extremamente acusadores, e agora já no céu eles não estavam mais. É importante você olhar que, assim, a Bíblia às vezes ela não vai se preocupar em colocar tudo em ordem. Veja que o texto ele vai começar a dizer com relação às criaturas que serão apresentadas daqui para frente no Apocalipse, serão apresentadas nos últimos dias da igreja. Agora, ao mesmo tempo que ela está falando, sabe, de situações que irão ser despertadas agora no futuro próximo, ao mesmo tempo você já vê com relação ao conflito que houve no céu. Quando foi esse conflito? Há milhares de anos lá para trás. Esse conflito que houve no céu, sabe, aonde Satanás foi expulso, e quando ele foi expulso, ele levou a 1/3 parte dos anjos consigo. Então, assim, existe, por isso que eu sempre falo que o Apocalipse é uma coxa de retalhos, ela vai se fechando,
ela vai se juntando e ao terminar essa coxa de retalhos, ela fica estupenda, ela fica linda, ela fica maravilhosa. Então assim, é necessário que nós possamos olhar um pouquinho com, sabe, bastante critério na palavra do Senhor. Eu quero dizer para você assim, no versículo de número 7, está falando aqui do primeiro conflito do céu. Está falando de Satanás e a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. E aí Pedro vai dizer assim, se Deus, na sua soberania, não poupou os anjos e os puniu, tirando do céu, porque o fato de os tirar do céu é a maior punição. Se Deus não poupou os anjos, quanto mais a mim e a você. Então é necessário que façamos a obra do Senhor. Versículo 13 vai dizer assim, 12. Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitas, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que o seu tempo é bem pouquinho. Versículo 13, quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera a luz ao filho homem. Então aqui nós vamos ver, sabe, a respeito de que devemos regozijar no céu, porque é a esperança que nos traz consolo, é a esperança que nos faz, sabe, pensarmos no Senhor e estabelecermos a nossa vida abençoada no Senhor. Mas ao mesmo tempo disso, a Bíblia vai falar com relação ao ai, ou seja, ele trará juízo sobre a terra, trará todo juízo sobre a terra. No versículo 17 vai dizer assim, e o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Satanás, ele simplesmente foi expulso do céu. Satanás, ele simplesmente, sabe, deixou de estar ao lado do Senhor como anjo de luz e passou a ser o príncipe das trevas. Mas o texto vai dizer claramente de que há um período para tudo isso acontecer. Há um período para isso acontecer, para que se cumpra todos os propósitos de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. A coisa mais coerente a fazermos hoje não é talvez ganharmos dinheiro, fazermos tantas festas. A coisa mais prudente a fazermos hoje é buscarmos estabelecer a nossa vida no Senhor Jesus, porque a Bíblia vai nos certificar de que a vitória está nisso. No versículo 10 diz assim, e ouvi uma grande voz dizendo do céu, agora chegou a salvação. Esse texto está relatado logo após o grande conflito que teve no céu, Deus e Satanás, aonde Deus sempre ele é mais excelente, venceu a Satanás e certamente o sentenciou, sabe, o sentenciou, e ele sabe dessa sentença. Por isso que o texto vai dizer aqui no versículo 12, de que a ira dele vai se aumentando, porque ele sabe que o seu tempo é pouco. Então eu digo na igreja sempre assim, cuidado, nos últimos dias o esfriamento, nos últimos dias o negar da fé, cuidado, não brinque com o diabo. E essa é uma pura realidade, porque se você for analisar, nós sabemos que o plano de Satanás é falido, ele é autodestrutivo, porque ele vai se perder. Mas Satanás é insistente e ele vai trabalhar contra a mulher. Quem é a mulher? A mulher é a igreja. Satanás vai trabalhar com todas as forças para destruir a igreja. Então é importante nós sabermos que daqui para frente, no Apocalipse, no capítulo 12 a seguir, pelo menos até o capítulo 15, 16, nós vamos ver assim um conflito entre Deus e Satanás, entre Deus e o dragão, entre Deus e o anticristo. O anticristo é a figura
dos 7 anos. O anticristo é a figura que vai governar por um período de tempo, e logo depois Satanás tira ele do governo e vai se assentar na cadeira de domínio da humanidade. Então é necessário você entender de que nós devemos nos alegrar. No versículo 10 diz o quê? E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação. É necessário vencer a Satanás para que haja salvação. É necessário vencer a Satanás e as suas artimanhas para que o povo seja salvo. É isso que Jesus quer fazer. Eu deixo o capítulo 12 de Apocalipse para você, e eu quero que você possa amanhã estar conosco. Vamos falar do capítulo 13, bastante enigmático, e ele precisa de muita atenção para que nós possamos compreender. E tudo isso que eu tenho sido levado pelo Espírito Santo a compartilhar com você, eu queria que você, com todo carinho, lesse em casa, estudasse, porque como pode eu em 20 minutos querer explicar o Apocalipse para você? Na realidade eu só estou despertando o teu apetite espiritual, mas que você busque incansavelmente mais do Senhor, em o nome de Jesus. Quero orar com você hoje, capítulo 12 de Apocalipse. Amanhã nós continuamos com a graça de Deus. Lembra que essa semana é semana de Natal e o menino Jesus precisa ser exaltado. Vamos orar? Eterno Deus, soberano Pai, nós colocamos diante das tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Que haja, Senhor Deus, a tua bênção, que haja o teu milagre, que o Senhor estenda, Senhor Deus, a tua mão protetora, guardando, abençoando e estabelecendo o teu milagre sobre a vida de todos eles. Ah, Senhor Deus, eu abençoo todas as famílias, eu abençoo todos os lares, profetizo que a bênção do Senhor alcance as famílias, que nós venhamos continuar maduros na fé, continuar sendo estabelecidos pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Não deixa nenhum dos meus irmãos, amigos, se desviarem, e se desviou, o tempo do fim é chegado. Que o Senhor desperte a cada um deles, para que possamos, Senhor Deus, estudarmos a tua palavra e vigiarmos contra toda e qualquer seta do maligno. Nós oramos e pedimos um dia de bênção, de cura, de prosperidade, que os anjos do Senhor acampe, guarde, proteja a vida dos nossos amados e queridos irmãos. A nossa oração é profetizando para que haja cura, milagres e bênção sobre todos aqueles que carinhosamente acordam cedo para ouvir a nossa palavra. Que o Senhor os abençoe hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Nós estamos encerrando mais uma manhã e eu queria que você pudesse ler Apocalipse 12 em casa, se possível ler Apocalipse 13, e amanhã nós vamos conversar sobre essa grande pérola que é, sabe, a questão do Apocalipse, tá bom? Que Deus te abençoe. Lembre-se de que o tempo de Satanás está se esgotando, e a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça e a glória e o poder do Senhor. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia no nome de Jesus.